A lição nossa de hoje, ela vai trazer para nós os efeitos, qual é o efeito do pecado ou dos pecados cometidos pelo povo de Deus que estava em Judá. Então, quais são os efeitos do pecado cometido? Nessa lição, nós temos 3 tópicos. No primeiro, o título é O Declínio Espiritual de Judá. Declínio é a queda. Declinar, né, é cair. Então, a queda espiritual de Judá. Então, a queda espiritual de Judá. Nesse primeiro ponto da lição, nós vamos ver os motivos. Quais foram os motivos, ou seja, o que motivou a queda de Judá? Então, por que Judá teve o declínio espiritual? Então, os motivos desse declínio, dessa queda, nós vamos ver no primeiro ponto. Depois, nós vamos passar para outra etapa, que é a obstinação de Zedequias e sua queda. Nós vamos ver que Zedequias, nesse ponto, nós vamos ver que Zedequias, ele teimou, foi teimoso. Ele teimou, ou seja, ele não ouviu. Então, vamos ver a teimosia de Zedequias, no segundo ponto. E no último ponto da lição, e finalizando os tópicos, o título é Jerusalém é cercada e levada cativa. Aqui nós estamos vendo, quando fala que ela é cercada e levada cativa, cercada e levada cativa, cativeiro é preso, é levada preso. Então, no último ponto, nós estamos vendo claramente aqui a queda de Judá. Então, nesse domingo, nessa manhã, nós vamos ver isso. Primeiro, quais foram os motivos da queda espiritual de Judá? Segundo, a teimosia de Zedequias. E por último, nós vamos ver a queda de Judá, a queda de Jerusalém. O ponto principal da nossa lição é que a justiça de Deus, ela é aplicada naquelas pessoas que insistem, como foi o caso de Zedequias, que teimosia é insistência no erro, que insistem em permanecer em seus erros, que foi o caso de Zedequias. Nós lemos, irmãos, aqui a leitura bíblica em classe, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 24. Aí nós vamos abrir lá na Bíblia esse livro de 2 Reis e o capítulo, a partir do capítulo 24. Então vamos meditar um pouco nesses versículos e vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Então, nós iremos iniciar pela nossa introdução, mas abram lá em 2 Reis, no capítulo 24.
Vamos agora então, irmãos, entrar na lição propriamente dita. Na nossa introdução, nós temos como que Zedequias ele se tornou rei. Como Zedequias ele se tornou rei em Judá. Eu vou pedir para um irmão, qualquer um dos irmãos pode abrir, lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 11. Então, veja bem que o pastor Emanuel leu aí, 2 Crônicas, capítulo 36, de 1 a 4, e nós vemos uma interferência de outras nações em quem seria rei e quem não seria rei de Judá. Aí os irmãos, olhem bem que o Egito, o rei do Egito, ele tirou e colocou o rei de Israel. Então nós vemos aqui que o reinado naquela época não era escolhido pelo povo, mas era reis de outras nações mais poderosas, né, que tinham mais poder, que entronizava, que também era o caso de Israel. Agora, continuando a história, vamos lá para o versículo 5, aí pode continuar no versículo 5, aí vai até o 11. Irmãos, os irmãos observem, o pastor Emanuel leu o restante, que é do versículo 5 até o versículo 10. Nesse período, veja bem, nesse período foi empossado 2 reis. O primeiro, Joaquim. No versículo 5 fala o quê? Que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois, no versículo 9, veja bem, aí já o outro que é o Joaquim, também a mesma coisa. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles eram parentes ou... Porque o nome é quase o mesmo. Isso, o nome é quase o mesmo. E depois, no final, no versículo 10, a Bíblia fala o seguinte, que Joaquim foi o filho de Joaquim. Isso, no versículo 8, vai falar bem assim: quanto aos mais dos atos de Joaquim e as abominações que fez, e os mais que se achou nele, eis que está escrito no livro dos reis. Aí fala, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Aí esse Joaquim, ele também fez a mesma coisa que o pai dele fez. Exatamente. E aqui nós vemos, então, uma sequência. A sequência do pai, depois veio o filho. Agora, no versículo 10, que foi lido também, vai dizer que Nabucodonosor mandou que levasse para a Babilônia os vasos e também o Joaquim. E pôs no lugar dele quem? A pessoa que nós vamos estar estudando hoje na lição, que é Zedequias. Zedequias, quem era Zedequias? Zedequias era irmão de Joaquim, que foi o último rei, e
filho do penúltimo rei. E quem é que empossou ele? O rei da Babilônia, Nabucodonosor. Porque a tendência dele era continuar dando sequência na situação que vinha acontecendo isso. Isso, exatamente. A mesma situação. E não foi diferente com Zedequias. Não foi diferente. A tendência de Nabucodonosor era dar consequência. A partir desse versículo 11, nós entramos aqui, ó, o declínio espiritual de Judá. Então, nós já vamos entrando aqui. Então, quem era Zedequias? Zedequias, ele era irmão do último rei, ele foi empossado por Nabucodonosor, e a Bíblia, ela continua falando a mesma coisa que aconteceu com o pai e que aconteceu com o irmão dele, no versículo 11, ó. E fez também o que era mal aos olhos do Senhor. Agora a Bíblia vai falar que ele fez o que era mal, ou seja, deu sequência àquilo que estava sendo dito. Mas veja bem que Deus, quando fala da misericórdia de Deus, é porque Deus ele dá o tempo necessário para a conversão, para a pessoa se converter, para a pessoa voltar. E isso aconteceu. Veja bem no primeiro subponto, ó, as advertências dos profetas. Então, quando o pecado estava se perpetuando de rei para rei, Deus, ele não trouxe imediatamente o castigo, ou seja, a pena, mas ele trouxe os profetas. Para quê? Para advertir. E um desses profetas era Jeremias, como nós vemos aí no primeiro subponto da nossa lição, as advertências dos profetas. Então, o primeiro foi Jeremias. Quais foram as advertências dele? Nós vamos ver no livro de Jeremias. Todo o livro de Jeremias é de advertência para que o povo, para que Judá voltasse para os caminhos do Senhor, abandonasse a idolatria, abandonasse o pecado e se convertesse dos seus maus caminhos. E isso nós vemos, vamos abrir lá, quem tiver aberto pode ler, no Jeremias, no capítulo 11, versículo de 9 a 12. Isso, pode ler. Isso, muito bem. Então, veja bem, havia o declínio, está falando aí, né? Declínio é a queda. E quais foram os motivos desta queda? Foi exatamente o pecado. E Deus, na sua misericórdia, ele antes de fazer alguma coisa, ele avisa, ele fala. E ele falou por meio do ministério do profeta Jeremias, nesta época. Nesse capítulo que o Arthur leu, no primeiro versículo, fala o seguinte, a partir do versículo 2, que Deus, ele fala com Jeremias, e Deus fala bem assim com Jeremias: falai aos homens de Judá, está aí no versículo 2, ó, falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. E depois ele vai falando o que está acontecendo lá em Judá. Nós estamos vendo que de rei em rei o pecado está se perpetuando. E no versículo 4, Deus, por meio de Jeremias, fala bem assim, Deus falando na boca de Jeremias, ó, que ordenei aos vossos pais no dia em que os tireis da terra do Egito e da fornalha, dizendo: dai ouvido à minha voz e fazei conforme tudo que eu vos mando. Mas eles não fizeram. Entrando onde o irmão Arthur leu, acabou de ler, que é a partir do versículo 9,
Deus diz assim, de novo, a mesma coisa, ó. Dizei para os homens, que homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, que tornaram as maldades dos seus pais, ou seja, dos antepassados, daqueles que vieram antes, as maldades dos pais, que não quiseram ouvir as palavras de Deus, ó, não ouviram, eles não ouviram, e andaram segundo os deuses estranhos. E agora no versículo 11, Deus está falando o que vai fazer. Ó. Antes de ele fazer, ele fala o que ele vai fazer. Ele diz assim, ó, eis que trarei mal sobre eles. E Deus está falando o motivo. Por qual motivo? Porque eles desobedeceram e porque eles seguiram outros deuses, os deuses estranhos. Então aqui está o motivo. E agora, no versículo que o irmão Arthur leu, o versículo 11, fala que eles clamarão no dia que o mal vier, que eles iriam clamar a Deus, iam pedir socorro a Deus. Só que o que Deus ia fazer? O que Deus ia fazer? Eles iam clamar e Deus não ia ouvir. E eu não os ouvirei. Então, foi avisado ou não foi? Foi avisado. Muitas e muitas vezes. Então, Deus, antes da pessoa que no caso foi a nação inteira, né, está desviada, Deus, ele fala, ele dá o recado, ele exorta, ele chama novamente. E agora, no subponto 2, irmãos, observem aí, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Exílio é ser tirado do seu próprio país e levado preso para um outro país. Então é ser tirado à força. Foi o que aconteceu com Judá. Isso está lá, a previsão, vamos ver, lá em Jeremias, no próprio livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 3. Irmão que achar pode estar lendo, por favor. Isso. Aqui nós vemos quando que o profeta Jeremias ele profetizou, em que época? Nesse versículo que o irmão Arthur leu agora, fala de qual época. Versículo 3 fala que Jeremias ele profetizou também na época do rei Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10, ou seja, de 11 anos, 1/10 de Zedequias, filho de Josias. E é justamente nesta época de Zedequias que nós estamos estudando nessa lição, que foi o último ano, os últimos momentos de Judá como nação. E agora, veja bem, Deus levanta Jeremias nessa época, numa época em que toda a nação ela estava desviada. Toda a nação estava desviada. E quem é que estava dentro dessa nação que tinha um exemplo ruim, que não tinha exemplo bom? Um homem chamado Jeremias. Deus levanta Jeremias, não foi em um momento em que todos estavam seguindo a palavra de Deus, obedecendo,
no momento em que todos estavam adorando a Deus em espírito e em verdade, se santificando, não. Foi no momento em que a maioria, todos praticamente, ou seja, a maioria das pessoas, elas faziam o que era mal aos olhos do Senhor, inclusive o rei de Israel. E Deus levanta, e Deus vem e levanta ele nessa época, na época de Zedequias. E a Bíblia diz que no versículo 5, o que a Bíblia diz no versículo 5 de Jeremias capítulo 1? Observe bem, então nessa época em que as pessoas estavam desviadas, nessa época em que as pessoas não estavam seguindo a Deus de forma correta, em que o rei passava-se de geração para geração e os reis faziam o que era mal aos olhos do Senhor, Deus ele levanta Jeremias no meio, ou seja, da maioria das pessoas erradas. Deus levanta Jeremias e fala que antes que Jeremias tivesse se formado no ventre da mãe dele, Deus o já conhecia e tinha santificado ele, ou seja, antes mesmo de Jeremias nascer, as nações por profeta. Santificado é separado, ou seja, separou Jeremias para ser um profeta. Ou seja, Deus, antes, veja bem, antes do próprio Jeremias nascer, Deus sabia o que ia acontecer com Judá. Deus sabia. Mas mesmo Deus sabendo, Deus separa Jeremias. Deus separa, mesmo Deus sabendo que eles não iam ouvir, mas Deus separou Jeremias para que Jeremias profetizasse a respeito da nação. E Jeremias, no meio do erro, ele perpetuou. Então, o que nós tiramos aqui de exemplo da vida de Jeremias nessa época? Nós tiramos o seguinte, que as pessoas, seja quem for, podem estar no erro, podem estar na idolatria, mas isso não justifica que nós também estejamos no mesmo caminho. Jeremias ele foi no caminho contrário. Hoje, nos dias atuais, é muito fácil. Hoje, assim, a pessoa pode estar errando, pode tudo, mas é muito mais fácil de nós seguirmos o caminho correto do que na época de Jeremias. Naquela época, todos estavam corrompidos. E Jeremias, mesmo assim, ele vai e nada contra a corrente de tal maneira que tudo aquilo que ele fala, que Deus fala, na verdade, pela boca de Jeremias, vai acontecer, mas Jeremias, ele se torna o homem, aquela única pessoa que realmente estava na dispensação de Deus naquela época. Exatamente, isso aí. Era nessas circunstâncias que Jeremias ele atuou. Então, a gente está agora no segundo subponto, veja bem, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Então, Deus, antes de acontecer, ele falou. Antes de ele trazer o castigo, ele avisou do que estava acontecendo, mas as pessoas não deram ouvidos. Não deram ouvidos. E agora o último subponto, que é o terceiro aí, motivos que levaram Judá para o cativeiro. Então, o que levou Judá para o cativeiro? O que levou? Nós já vimos
a desobediência. Primeiro, a desobediência. A desobediência, ou seja, não obedeceram quem? A palavra de Deus está pela boca de Jeremias, né? Exatamente, não obedeceram a Deus. Segundo, a idolatria. A idolatria, porque quando fala em desobediência, já está falando em tudo, né? Porque Deus, a Bíblia fala para não idolatrar. Então, quando a pessoa idolatra, já é desobediência. Então, todo pecado é desobediência. Qualquer pecado é desobediência. Então, a idolatria. Segundo, derramamento de sangue de inocentes, ou seja, matar inocente. Outro, corrupção, a injustiça social e não observar o dia de sábado. E por fim, matar os profetas de Deus. Foi tudo que acontecia naquela época. Então, a situação de Judá teve vários pecados, muitos e muitos. Mas todo pecado pode ser classificado com uma palavra, que é desobedecer a palavra de Deus. Todo pecado é o quê? É desobediência. Então, pelo fato de eles cometerem todos esses tipos de pecados e que é classificado como qualquer pecado como desobediência, eles entraram em uma coisa chamada de apostasia. Apostasia. Vamos ler lá em Hebreus, o irmão que achar pode ler, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 16 e 17. Veja bem, foi o que aconteceu com o povo, como o irmão Altair falou. O povo de Judá, a Bíblia diz que eles iriam pedir a Deus, mas Deus não o ouviria. E foi o que aconteceu também com Esaú. Por que isso? Por causa da apostasia. Apostasia é sair completamente da vontade de Deus. E aqui nós estamos diante de um texto que fala exatamente isso, de Esaú, quando vendeu o direito de primogenitura, ele saiu completamente da vontade de Deus. Então aqui nós vemos, fechando esse primeiro ponto, quais foram os motivos, né, que levaram à decadência espiritual de Judá. Por que Judá ele foi levado cativo? Por que teve esse declínio espiritual? Não foi de um dia para o outro, não foi de um ano para o outro, levou anos, como a gente está vendo, né? Passando de reis para reis. E ao longo desses anos, Deus ia falando com o povo, mas eles não ouviam. Até chegar o momento em que Deus, ele cumpre o que ele fala, e é o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, que é a leitura bíblica que nós lemos do texto áureo. E agora, nesse exato momento, nós vemos também aqui os motivos que levaram ao declínio espiritual. No texto áureo, abre aí no texto áureo, fala assim, ó. Primeira coisa que eles fizeram foram o quê? Que está no texto áureo. Zombaram dos mensageiros de Deus. Desprezaram as palavras que os mensageiros de Deus falavam. Então, zombaram. Depois, desprezaram. Zombaram dos mensageiros. Desprezaram as palavras. Terceiro,
escarneceram dos profetas. Até, aí veja bem, ó, aí está o motivo. E agora vem o ponto final. Até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que aí agora entra a apostasia, ó, que mais nenhum remédio houve. Quando fala que nenhum remédio houve, significa o quê? Que Deus ele tentou tudo, de todas as formas, de todas as maneiras, mas não teve remédio. E isso é chamado de apostasia. Se apostataram da fé e não tiveram como voltar mais. Foi isso que aconteceu com Judá. E a única forma agora seria também o cativeiro, como aconteceu com Israel. Amém? E aqui nós encerramos o primeiro ponto. Eu vou passar a palavra agora para os irmãos, para comentarmos, né, esse primeiro ponto da lição. Irmã Carmen, e é isso que a gente tem que fazer, tomar esse exemplo, né? Aqui nós fechamos o primeiro ponto da lição, o declínio espiritual. Então, aí está o motivo do declínio, da queda espiritual de Judá. Então, os motivos da queda foram esses que já foram falados: a idolatria, a rebeldia, a injustiça, a desobediência. Isso culminou na queda de Judá. Agora vamos para o segundo ponto da lição, que vai falar sobre o rei que estava no poder naquela época. E o título da lição é A Obstinação de Zedequias, que era o rei que estava naquela época, e a sua queda. A teimosia de Zedequias. Esse ponto da lição é bem pequeno, tem 2 subpontos, que vai falar praticamente da rebeldia mesmo do rei Zedequias. Primeiro, vamos abrir a Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 38, a partir do versículo 14. Aí vamos indo por parte, irmão, tá aí, para a gente entendendo o que está sendo falado. O rei Zedequias mandou chamar Jeremias para ir lá aonde ele estava. Então, ele chamou Jeremias. Zedequias é esse rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, mandou chamar Jeremias. Aí, pode continuar, irmão, tá aí. Aí, o profeta Jeremias foi chamado na presença do rei Zedequias. Zedequias chama ele, e Zedequias pede para Jeremias falar tudo para ele e não esconder nada, não ocultar nada. E Jeremias faz 2 perguntas para ele, para o rei, para Zedequias. Quais são essas 2 perguntas que é feita? Aí o Altair leu. Primeira: se eu te falar tudo, você me matará? E se eu te aconselhar, você vai me ouvir? Foram as 2 perguntas que Jeremias fez. Aí, continuando o versículo 16, irmão. O Zedequias, ele faz um acordo com Jeremias de não matar Jeremias e não de entregar ele para ser açoitado. Aí o 17. Olha que palavra, mesmo Zedequias no erro, Deus estava dando a chance de Zedequias se consertar. Mesmo ele no erro,
Deus deu a chance dele se consertar. E fala para ele, se ele voluntariamente, ou seja, por ele mesmo querer, de espontânea vontade, sair contra a Babilônia, ou seja, entrar em guerra contra a Babilônia, Deus já estava prometendo a vitória de eles ganharem a guerra e a cidade permanecer e a casa dele viver, ou seja, os filhos dele continuar no poder, ou seja, eles continuarem. Deus está falando isso com eles, ou seja, dando para ele uma palavra boa de oportunidade, de arrependimento e de continuar no caminho do Senhor, ou seja, de voltar, né, fazer as coisas certas. Agora, irmão Altair, lê o versículo 18. Aqui, irmão Altair, aí está falando, mas se ele não fizesse isso, ou seja, se não fosse entrar em guerra, se não obedecesse essa palavra, o que queria acontecer? Eles seriam entregues nas mãos dos caldeus e seriam queimados à força e não conseguiriam escapar. Agora o versículo 20, irmão, tá aí, pode continuar no 20. Agora observem só que Deus aqui está dando a oportunidade, falando, se eles fizerem o que a voz de Deus está falando, ele viverá. Ou seja, não iria acontecer o mal, não iria acontecer o cativeiro. Mas, o versículo 21, agora aqui está a profecia, caso ele não obedecesse. O que aconteceria? A Babilônia prenderiam eles, isso daqui é a profecia antes do cativeiro, antes de acontecer. A Babilônia iria levar eles presos como cativo e a cidade seria queimada a fogo. Pode continuar. Veja bem, o rei está ameaçando Jeremias. O que o rei está falando com Jeremias? Não fale isso para ninguém. Ninguém saiba essas palavras. Que palavra? Essas palavras que ele acabou de dizer. Que se ele saísse na guerra, ele ganharia a guerra e Deus seria com ele e a cidade não ia ser queimada. Se ele não saísse para a guerra contra a Babilônia, eles seriam presos pela Babilônia e a cidade ia ser queimada. Essa foi a palavra. E quando Jeremias acaba de dizer isso, o que Zedequias fala? Não conte isso para ninguém, senão você vai morrer. No versículo 24 está escrito isso. Ninguém saiba essas palavras e não morrerás. Ou seja, se ninguém soubesse, você não falar isso para ninguém, você vai viver. Zedequias falou com Jeremias. Agora o 25. Aí veja bem, Jeremias, ele entrega a mensagem. E Zedequias, ele não obedece. Ele não dá ouvido, ele teima, como está escrito no primeiro subponto. E o segundo subponto, ele se torna surdo para ouvir e para obedecer. E no final, o irmão Altair leu o versículo 28, que fala que Jeremias ele ficou no átrio do templo, ou seja, no pátio do templo, até que Jerusalém fosse tomada, ou seja, fosse invadida pela Babilônia e fosse também ali agora queimada. Então, até o momento em que a profecia se cumprisse, Jeremias esteve ali. O rei Zedequias, ele queria ouvir Jeremias, como nós vimos, ele chamou, não foi Jeremias que foi lá e se ofereceu para falar.
para Zedequias. Foi o próprio Zedequias que chamou Jeremias. Foi o próprio Zedequias que chamou Jeremias. Só que a palavra que Jeremias trouxe não foi a palavra que Zedequias queria ouvir. E para Zedequias, agora veja bem como que as coisas são. Essa palavra que Jeremias trouxe não era uma palavra de derrota no primeiro momento. A gente não vê falando bem assim, ó, como Isaías falou com Ezequias. Isaías falou com Zedequias: conserta a tua casa porque você vai morrer. Não foi isso. A palavra, veja bem, a palavra que Jeremias trouxe para Zedequias foi muito mais leve do que a palavra que Isaías levou para Ezequias. Mas Ezequias, nós vemos que foi um rei humilde. Já Zedequias, embora a palavra que Jeremias trouxe não foi tão má, na verdade não foi má, foi boa. Porque Jeremias fala assim: se você for na guerra, você vai ganhar. Está ganho já. Já está ganho. É uma palavra de vitória, já está ganho. Era só ele obedecer. Era só ele obedecer lá que já estava ganho. Mas se você não for, Babilônia vai entrar, vai pegar vocês e vocês vão ser levados cativo. Olha, não era uma palavra ruim. Isaías, quando chega para o rei Ezequias, fala assim: certamente você vai morrer e não vai viver, conserta a tua casa. Qual era a palavra mais pesada? É de Isaías. Mas veja bem, o rei Ezequias, ele ouviu imediatamente. Imediatamente ele ouviu. Ele ouviu a voz de Deus e ele se humilhou. Mas Zedequias, quando ele ouve isso, ele não gosta do que ele ouve, e ele fala bem assim: não conta isso para ninguém, senão você vai morrer. Olha só como ele está falando com o profeta. E deixa isso mesmo e não ouve, ó, ele se torna surdo. E depois da surdez dele, vem a derrota, a decepção que está já registrada no versículo 28 e que está já emendada aqui no terceiro ponto, que é a queda. Então, foi o que Zedequias não fez, que foi obedecer. Ele foi teimoso, obstinado e desobediente, não obedecendo aquilo que Deus o havia mandado fazer. E o erro dele, o erro de Zedequias e do povo de Judá, fizeram com que eles tivessem a pena. Eles não buscaram arrependimento dos pecados e depois veio a consequente pena. Qual é essa pena? É o ponto 3 da nossa lição. Jerusalém é cercada e levada cativa. Jerusalém é cercada e levada cativa, ou seja, agora vem a pena. Por não obedecerem, por não ouvirem a voz de Deus. E isso, nós vemos essa desobediência a partir no livro de 2 Reis, capítulo 24, a partir do versículo 18, que vai falar sobre a invasão da Babilônia. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que no capítulo 25, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vem contra Jerusalém. Então aqui já o desfecho final para o cativo de Judá. Ele vem para Jerusalém com o seu exército. E eles acampam contra Jerusalém. Depois
eles sitiam Jerusalém, eles entram em Jerusalém. O versículo 3 fala que no 4º mês, a cidade, veja bem, no 4º mês, a cidade, ela já começou a sofrer com a fome, veja bem, via apertada pela fome. E a Bíblia diz, veja aí, lê aí, irmão, tá aí o versículo 3, apertada pela fome, 2 Reis, capítulo 25, versículo 3. Não, eles estavam com fome e não havia comida. No versículo 4, fala que a cidade ela foi arrombada, que na cidade naquela época ela era cercada por muros, era toda cercada. Então eles arrombaram as portas da cidade e os homens da cidade fugiram de noite. E agora veja bem, entre os dois muros que estavam junto do jardim do rei, o rei fugiu. Então o rei Zedequias, quando a cidade foi invadida, o que ele fez? Ele fugiu da cidade, ele conseguiu fugir. Só que, agora veja bem o versículo 5, ele foge, só que ele é alcançado. O exército da Babilônia, dos caldeus, persegue ele e consegue prender ele, Zedequias. Aí o versículo 6 fala que o exército pega o rei Zedequias e leva ele para a Babilônia. O versículo 7 diz que os filhos de Zedequias foram degolados na frente de Zedequias. Está lembrado que a profecia era, se ele obedecesse, a casa dele ia continuar. Só que ele não obedeceu. Aí a casa, quando fala de casa, fala da geração, daqueles que vão vir, que eram os filhos. Foi destruída. Então os filhos dele foram degolados na frente deles, na frente de Zedequias. E furaram os 2 olhos de Zedequias. Cegaram Zedequias. Olha que situação. Por causa de uma desobediência, e uma desobediência que ele já tinha garantido a vitória se ele obedecesse. Ele já estava decretado. Antes de ele ir, ele já tinha a certeza que ele ganharia. E agora vazou, versículo 7, vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze, ou seja, e prenderam ele cativo, né? O versículo 8 fala que, no versículo 9, dizendo melhor, fala que a igreja, a casa de Deus foi queimada. Eles queimaram o templo, queimaram a cidade. E o versículo 10 fala que o exército da Babilônia, dos caldeus, derrubou os muros da cidade, derribaram os muros. Está lembrado que mais na frente, quando Deus ele vai usar Neemias, né? Vai usar Neemias para erguer os muros. Porque nessa época os muros ele foi derrubado. Está falando aqui que os muros foram derrubados de em redor de Jerusalém. Eles destruíram tudo, a cidade toda. O versículo 12 fala o seguinte, no versículo 11, e mais, o povo que deixaram ficar na cidade, ou seja, eles levaram
Veja bem, eles levaram para a Babilônia a maioria preso. Só que ficou ainda algumas pessoas na cidade de Judá. Isso, ficou algumas pessoas, ó. E está falando dessas pessoas que ficaram, ó. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, porque eles deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, ou seja, aqueles que se entregaram, né? E os mais da multidão, o capitão levou preso. Foram presos também. O versículo 12. Os mais pobres da terra, ou seja, as pessoas mais pobres da terra, ou seja, que moravam lá, os pobres, né, que moravam lá em Jerusalém, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores, ou seja, os mais pobres eles deixaram ficar na terra trabalhando como lavradores ou como cultivador de vinho. O 13, quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estava na casa do Senhor, ou seja, destruíram a casa também do Senhor, o templo, como também as bases do mar, e levaram o bronze que estava no templo para a Babilônia. O versículo 14, ó, tudo isso por quê? Por causa da desobediência. Versículo 14. Também tomaram as cadeiras e as pás, e os apagadores, e os perfumadores, e todos os vasos de cobre que se ministravam. Ó, tomaram, versículo 15, os braseiros, isso daqui tudo era coisa de valor, era objeto que custava caro. Os braseiros e as bacias, e o que era de puro ouro, olha, está falando aqui que era de puro ouro, em ouro, e o que era de prata, em prata. O versículo 16 fala que o cobre de todos estes vasos não tinha peso. O versículo 17 vai falando também das peças de cobre que foram levadas. Aí a palavra de Deus, ela vai falando no versículo 18, também a mesma coisa. Agora no versículo 19, fala das pessoas também que sofreram a pena. No versículo 21 fala que o rei da Babilônia feriu e matou pessoas em Judá e foi levado, e Judá, no final, o Judá, o povo, né, foi levado preso para fora da sua terra, que seria para a Babilônia. E dentre essas pessoas, né, que estavam sendo levados para fora, havia também, que estava sendo penalizado, haviam também servos de Deus, como o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, era dessa época que foi deportado para a Babilônia, foi levado para a Babilônia. E agora o versículo 22, veja bem. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, o rei da Babilônia, que os deixara ficar, que é o povo pobre, né, que a palavra de Deus diz, que o rei da Babilônia permitiu que ficasse, pôs sobre ele por maioral a Gedalias. Então, eles colocaram uma pessoa responsável para ficar lá na cidade, mesmo com ela sendo destruída. E o fracasso veio e levou cativo todas essas pessoas. E agora, o que resta? Sofrimento, tristeza, angústia.
E esse sofrimento, essa tristeza e essa angústia dessa época que eles estavam vivendo, está relatado lá no livro de Lamentação. Por que é lamentação? É lamentando esse fato que aconteceu. Isso está registrado. Eu vou pedir para o irmão, um dos irmãos lerem, abrir lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e o versículo 23. Exatamente. Agora veja bem, mesmo com a cidade destruída, mesmo com todos sendo levados cativos, mesmo em meio à desgraça, à fome, como nós vimos, à pobreza, como nós vimos aqui, a miséria do povo, a morte, o sofrimento, a dor, tudo isso causado pelo pecado, mesmo diante disso, mesmo na lamentação, porque esse livro de Jeremias já está falando nas Lamentações de Jeremias, que é dessa época, Jeremias ele tem a esperança. E ele diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. O que ele está dizendo? Ele está falando da esperança. Que ainda que tudo isso estava acontecendo, haveria uma nova chance, haveria um novo começo. O 23, então veja bem, ele está falando, novas são cada manhã. Viria o sofrimento, viria como veio, foram deportados, levados cativo, mas era Deus moldando as pessoas para que elas voltassem ao verdadeiro arrependimento. Elas iam passar pelo sofrimento para aprenderem. E Jeremias, aqui, nas lamentações dele, ele está trazendo o fator esperança, falando assim, ó, novas são cada manhã, ou seja, eles estavam vivendo uma tarde, uma noite, mas o amanhã viria, porque Deus era fiel, grande é a infidelidade. E o versículo 26, o que diz, Arthur? Então, ele está falando que nessas circunstâncias, o melhor a se fazer agora era ter esperança. Olha a fé de Jeremias. O melhor a ter esperança. E ele, Jeremias, que foi o homem que profetizava, que falou, agora a sentença de Deus veio. A sentença de Deus veio. Depois que a sentença de Deus veio, o que era melhor fazer, Arthur? O que ele falou que era melhor fazer? Aguardar em silêncio a salvação. A salvação é a libertação do cativeiro. Então nós hoje vemos esse último ponto que a fome, a miséria, a matança, o sofrimento, tudo foi causado por causa do pecado, da desobediência. Então nós temos que seguir esse exemplo, mas ao contrário, de não seguir o exemplo do rei Zedequias, não seguir o exemplo das pessoas que fizeram que era um mal aos olhos do Senhor, mas de pegar o caminho contrário. O único exemplo que nós podemos apanhar aí é o de Jeremias. Exatamente, o exemplo de Jeremias. É o destaque da tradição de Jeremias. Isso, exatamente. E o exemplo ruim, nós vemos para não fazer, olhar para não fazer. Amém? Conclusão. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição, uma lição, mas uma lição triste, uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam
o coração de uma pessoa, ela se torna cativa das suas escolhas erradas, ou seja, fica presa, né, às escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida, como Jeremias teve esperança. Deus ainda usa as suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim. Novas são a cada manhã.